Bem-vindos ao podcast sobre educação. Este é o segundo episódio, idealizado por mim e pela minha super parceira Carla Camila. Um espaço dedicado para conversarmos, refletirmos e nos inspirarmos nos diversos temas do universo educacional. Vamos receber especialistas, instituições e parceiros que fazem a diferença na educação do nosso país, estados e municípios. Eu sou Fátima Ehlert, pós-doutoranda em educação, professora há mais de 40 anos, com experiência na docência e na gestão educacional. Tive a oportunidade, na minha trajetória, de atuar como secretária municipal de educação do município de Giruá, também como coordenadora estadual do Programa Educação Conectada pela Undime, junto ao MEC, atendendo mais de 180 municípios. Pude também atuar na FAMURS como coordenadora da área técnica da educação por 2 períodos distintos. Atualmente estou no Conselho Estadual de Educação, no segundo mandato, estando na presidência para o período de 2025-2027. Também atuo com a consultoria Educação e Ação, na formação continuada e assessoramento às redes nos temas educacionais. Este podcast é patrocinado pela Aprende Brasil Educação, instituição que está presente em muitos municípios do Brasil, com inovações e soluções para transformar a vida de estudantes e professores, a qual agradecemos imensamente. Convidamos você a acessar o nosso podcast sobre educação. Curta, compartilhe, deixe seu recado e venha construir conosco diálogos importantes e diferenciados sobre um tema que diz respeito a todos nós, a educação. Hoje falaremos como a universidade e a escola pública podem e devem caminhar juntas na construção de uma educação pública de qualidade. Para isso, recebemos o professor, amigo André Lemes da Silva, com forte atuação na defesa do direito à educação. Bem-vindo, professor André. Professor André, antes de mergulharmos no tema, nos conte um pouco da sua trajetória na educação. Quem é você nesse percurso? Quem é André Lemes? Como começou sua caminhada? Olá, Fátima. Primeiro dizer que é uma alegria grande poder estar aqui contigo, compartilhando desse momento de conversa, né? Conversar sobre educação é sempre muito gostoso, especialmente para nós que trabalhamos, atuamos e fazemos da nossa vida profissional esse movimento em defesa da educação, especialmente da educação pública, né? Agradecer a Carla Camila, grande amiga também, pelo convite de poder estar aqui e desde já parabenizar vocês por essa iniciativa tão legal, tão bacana, né? Nesse momento que as tecnologias, especialmente as mídias, as redes sociais ocupam os espaços nas nossas vidas, ter esses espaços que são potencializadores de conhecimento é extremamente importante. E, por isso, agradeço mais uma vez e parabenizo vocês pela iniciativa. Mas o André Lemes da Silva, né, esse cara que fala aqui com vocês hoje, é um apaixonado pela educação desde criança já. Eu nasci em São Joaquim, Santa Catarina, e me criei em Bom Jardim da Serra, uma cidadezinha que fica bem no alto da Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, a família do meu pai. E eu tinha uma tia que era professora de escola rural, professora em nível de magistério, assim, e ela foi minha grande inspiração para querer ser professor. Então, desde a minha infância, eu adorava ir para lá nas férias de julho. A gente já tinha um mês de férias de julho naquela época. Ia lá brincar na escola, limpava a escola e adorava ir nos períodos que ela dava aula, porque eu ajudava ela a fazer merenda, né? Porque na escola do campo é isso, né? A professora é a merendeira, é a faxineira, prepara a sala. Eram 4 fileiras, primeira, segunda, terceira e quarta série. Dividia o quadro, eu achava o máximo aquilo. Mas ao longo da vida foi caminhando. Na minha adolescência vim para o Rio Grande do Sul, que é a terra da minha mãe. Fica em Casca, uma cidadezinha aqui da Serra, perto de Passo Fundo. E ali na minha adolescência fui trabalhar, como bom filho de pais operários, fui trabalhar na indústria calçadista, que era a indústria que tinha ali. Mas nunca deixei de ter o sonho de ser professor.
E aí um dia eu disse para minha mãe, disse, eu vou fazer vestibular e eu quero ser professor. E foi assim que eu fui parar em Rio Grande, fui estudar na Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, e fui a primeira pessoa de uma família de mais de 50 pessoas a entrar na universidade, numa universidade pública, e a fazer um curso superior. E isso me alegra muito, assim, né? E a escolha que eu fiz era, de fato, querer ser professor. Então, eu escolhi ser professor de História pela identidade que eu tinha com as áreas humanas, e fiz a minha graduação na universidade e logo em seguida eu passei, ainda no finalzinho, no último ano da minha graduação, eu fiz concurso para magistério de Rio Grande e fui aprovado. No ano subsequente já estava formado e assumi. Esse ano eu completei 20 anos de magistério, né? Estou longe ainda da tua caminhada de 40, mas estou no meio do caminho, assim, né? Então, esse é o André Lemos que foi se forjando professor, né? E eu sempre faço referência a isso, embora às vezes as pessoas não se deem conta. A nossa formação de juventude demarca muito o caminho que a gente vai escolher ao longo da vida profissional, né? E eu aprendi a fazer militância pública e política na juventude, na pastoral da juventude, especialmente na pastoral da juventude rural, dos movimentos eclesiais de base, da Igreja Católica, que foram extremamente importantes e formativos para a minha vida, né? Então, quando eu cheguei na profissão que eu estou até hoje, eu já tinha uma caminhada ali de constituição nesse sentido, né? A luta dos direitos dos trabalhadores do campo, dos pequenos agricultores. Esse movimento foi extremamente importante. E estar na escola pública é um desafio imenso para todos nós, né? Então, quando eu chego na escola pública como professor e começo a atuar numa escola... lá em Rio Grande, a primeira escola que eu fui atuar era uma escola central, de classe média, embora pública, de classe média. Mas logo em seguida, no ano seguinte, eu passei num segundo concurso público para técnico em assuntos educacionais da Universidade Federal do Rio Grande, qual estou até hoje também, e fui atuar numa outra escola que a universidade, em parceria com o município, administra, que é o CAIC, o Centro de Atenção Integral Criança e Adolescente, que fica na periferia. Então, eu vivi esses extremos entre a área central de classe média e a área periférica da cidade de Rio Grande, extremamente pobre, né, e com uma carência imensa de serviços públicos, enfim, que o sistema educacional era o único serviço público constituído ali, né? Então, esse movimento foi me forjando, né? E assim eu fui me constituindo e estamos por aqui. Tu teves uma atuação muito marcante, André, na Undime, né? Enquanto presidência da Undime, que atua diretamente com todos os municípios. E isso vem, claro, em decorrência de toda a tua trajetória na educação pública. E hoje tu estás na universidade. Tu vês uma necessidade de aproximação universidade e escola pública? Tu já vês isso na prática? Tu identificas entraves nesta relação? Como é que tu vê essa aproximação escola pública com universidade? A partir do momento que eu ingressei na universidade como técnico de carreira e fui designado para trabalhar nessa escola, assim, com poucos dias, né, tu falaste que tu foste secretário de educação muito jovem. Eu fui diretor de escola muito jovem também. Eu tinha 23 anos, eu era cabeludo, usava All-Star e fui convidado para ser diretor desse Centro de Atenção Integral Criança e Adolescente, que tinha uma escola de educação infantil e ensino fundamental, uma unidade básica de saúde, uma estrutura toda constituída. Os CAICs foram construídos na época do governo Collor, finalizado no governo Itamar, muito inspirado nos CIEPs do Brizola, né? Então, era o Programa Nacional de Atenção à Criança e Adolescente, e tinha essa estrutura. E esse lugar, como ele é gerenciado, administrado pela universidade, mas os serviços que estão prestados lá de saúde e educação são municipais, então é meio que uma confusão, mas a gente se entende lá. E aí fui desafiado a ser diretor daquele centro, daquela Escola Municipal Cidade do Rio Grande. E ali não tem como dissociar. Ali a minha experiência se constituiu nessa prática, né? Uma escola que fica dentro da universidade, que trabalha com professores municipais e que os estudantes são de uma comunidade extremamente vulnerável do ponto de vista socioeconômico e ambiental também, não tinha como fazer algo dissociado. E o nosso grande movimento, desde essa primeira experiência como diretor, foi justamente buscar a contribuição que a universidade podia trazer para o campo educacional
para a gente fortalecer a aprendizagem das crianças. Porque eu tinha, Fátima, em 2006, quando eu assumi a escola, assumi a direção do centro, 64% das crianças da antiga primeira série, né, depois virou primeiro ano, não se alfabetizavam. Nós trabalhávamos com as crianças mais pobres de Rio Grande e elas não aprendiam a ler e escrever com 7 ou com 8 anos de idade. Então, esse foi primeiro grande desafio que eu me coloquei, e a gente foi fazer a busca ativa de parceiros da universidade, de colegas, professores do campo da educação, da alfabetização, para a gente poder criar um movimento interno, a partir da escola, a partir da necessidade da escola, do que nós identificávamos nos nossos diagnósticos de trabalho. E a gente começou por aí essa parceria que era para melhorar o indicador de alfabetização. Só que para melhorar o indicador de alfabetização, a gente teve que reorganizar toda a escola, desde o ingresso na educação infantil. A gente começava na pré-escola com 5, 6 anos, depois 4 e 5 anos, a gente foi ampliando o ingresso para 3, para 2, até reabrir o berçário que tinha e não funcionava, porque a estratégia inicial era fazer com que as crianças entrassem mais cedo na escola, passassem mais tempo até chegar no período da alfabetização. E, ao mesmo tempo, formação continuada de professores em serviço e estratégias metodológicas e de equipamentos que pudessem subsidiar a alfabetização. Então, só nessa primeira largada, eu me dei conta que se a universidade não estivesse junto, a gente não conseguiria atingir os objetivos. E a formação continuada, os equipamentos que a universidade oferece. Hoje nós temos outras tantas ferramentas que vão desde o desenvolvimento tecnológico a outros produtos que as instituições de ensino superior podem oferecer para a qualificação da educação básica. Mas só para fechar essa história, quando eu saí da direção do CAIC em janeiro de 2011, o nosso índice de crianças não alfabetizadas com 7 anos era de 9%. Então, significa que 4 anos, vê que é uma caminhada, né? 4 anos de um processo constituído, em que isso é sistemático e que tem o compromisso de todos, dos professores que estão na escola, dos apoiadores da universidade que vinham e nos davam esse subsídio, fez com que a gente criasse um corpo muito grande de atuação e que acabou virando uma referência. Eu acho que foi a partir dessa experiência que depois o meu nome foi sugerido para ser secretário municipal de educação de Rio Grande, e tive essa honra de ser, de 2013 a 2020, secretário. E enquanto secretário, tu conseguiste manter essa aproximação com a universidade? Sim, essa era a obrigação quase nossa, né, de podermos fazer com que aquilo que a gente conseguiu fazer internamente numa única escola, a gente pudesse multiplicar por 64, que foram o número de escolas que eu recebi quando cheguei na secretaria em 2013. Quando entreguei com 78. Criamos mais um conjunto de escolas, especialmente de educação infantil e de tempo integral. E sem a presença da universidade, nós não teríamos conseguido fazer uma grande política nesse mesmo caminho da alfabetização, que foi o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Eu vi aqui, assisti o primeiro programa com a professora Márcia Carvalho. Eu estava na Undime, a Márcia foi uma das coordenadoras do PNAEC aqui no Rio Grande do Sul, junto conosco, nos ajudou a fazer a implantação. E no meu segundo mandato como presidente da Undime, o MEC delegou para a Undime e a SEDUC fazer essas articulações aqui no Rio Grande do Sul. Foi quando nós expandimos a atuação do PNAEC, que ficava concentrada entre a UFPEL e a UFSM. Nós expandimos para todas as federais do Rio Grande do Sul, Fronteira Sul, Unipampa, FURG, URGS. Não conseguimos a UERGS naquele momento, mas fez com que descentralizasse esse serviço. Então, hoje, a professora Suzane Gonçalves, que é minha reitora na universidade, recém-eleita no final do ano passado e assumiu esse ano, ela foi a coordenadora institucional do PNAEC pela universidade. Então, um conjunto de programas e ações de formação e de suporte nós criamos num termo de parceria com a universidade, não só com a FURG, porque a FURG tinha um conjunto de cursos que nos davam conta, né, que atendia as nossas necessidades. Mas, por exemplo, nós criamos, na época que eu fui secretário, o Festival de Vídeo Estudantil. E não tem cinema, não tem produção audiovisual na FURG, então nós temos lá um curso de artes visuais, licenciatura e bacharelado apenas. Mas a Federal de Pelotas, que é a nossa vizinha lá em Rio Grande, tem o curso de cinema,
e foi a nossa grande parceira para fazer esse grande movimento em nível municipal. Então, assim como as outras, né, o FSM, a URGS, esses colegas que são referências nacionais e até mesmo internacionais, que circulam no campo educacional, sempre estiveram conosco ao longo do tempo que eu estive à frente da secretaria. André, muitas vezes a gente encontra algumas, é recorrente isso, né? Algumas afirmações de que a universidade ela acaba estando longe do chão da escola. Como é que tu vê isso? E é verdade isso. Essa é uma afirmação verdadeira, né? E é uma autocrítica que a gente tem feito muito internamente, especialmente na universidade que eu trabalho, né? Que é a FURG. Eu sempre digo isso com os colegas, quando dialogo fraternalmente, que nós precisamos nos despirmos da empáfia acadêmica e reconhecermos as limitações que o chão da escola impõe a quem está lá. E como que nós podemos contribuir com isso? E quando eu falo empáfia acadêmica, não é um tom pejorativo, não, mas é no sentido de que muitas pessoas, infelizmente, muitos colegas do ensino superior, se entendem que chegaram a tal nível de conhecimento, de atuação, que o ensino, a educação básica é secundária na sua atuação, né? E ao contrário. E a gente tem feito grandes movimentos e encontrado excelentes companheiros e companheiras nessa jornada, né? Pessoas que são filhos da escola pública, né? Que vieram dessa atuação como professores da educação básica e que, quando chegam no ensino superior, assumem esse compromisso, não só com a formação inicial dos docentes, que é o nosso grande papel, mas especialmente com o suporte às redes na formação continuada ou em áreas de interesse da educação básica que cada um de nós foi desenvolvendo experiências específicas, seja por campo de pesquisa, por campo de atuação e assim por diante, né? Talvez a importância de reconhecer esses espaços da educação básica como um laboratório, né? Exato. Laboratório de pesquisa, onde eu possa consolidar a teoria, né, buscando ali no chão da escola, na prática do dia a dia, quais são as dificuldades, quais são os desafios, quais são as deficiências, como é que eu posso auxiliar esse professor que está lá no dia a dia, tendo que enfrentar, né, a questão da dificuldade, às vezes, de alfabetização, a questão da inclusão, que hoje, né, está posta e assumida por todos, a questão da defasagem idade-série. Então, nós temos várias questões. Da gestão, né, da gestão, a questão da gestão, a questão da escola integral, em tempo integral. Há pouco tu falava aí dos CAICs, dos CIEPs. Quer dizer, de novo, nós retomamos isso como um projeto de país, né, na área da educação, que é o tempo ampliado, não fazer mais do mesmo, mas fazer com qualidade. É uma oportunidade que as redes também têm de diagnosticar o que elas podem ofertar neste turno integral para os alunos daquele município. Então, a universidade presente nesses debates, nessa busca de alternativa, é um caminho, né? Perfeito. Eu posso falar assim, em dois momentos, né? Antes de ser secretário, depois que eu fui secretário de Educação, enquanto fui e depois que deixei de ser, né? Mas eu sempre, enquanto estava na Secretaria de Educação, como secretário, as universidades, e aí eu fiz um movimento em Rio Grande, que não era para envolver só a Universidade Federal, que é a nossa maior instituição física em Rio Grande, mas nós temos um Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Rio Grande, que também tem cursos na área de formação de professores e na área técnica e tecnológica. Nós temos universidades privadas em Rio Grande, tem a Anhanguera e essas outras EADs, né, que geralmente ficam muito soltas nos municípios. Qual que era a minha estratégia, Fátima? Primeiro, o diagnóstico de rede tem que ser da secretaria. Onde é que estão as demandas, as necessidades, as prioridades da rede? Assim, por onde a gente quer atuar? Nós é que temos que saber onde que se a gente vai enfrentar com prioridade os problemas de alfabetização, do tempo integral, da gestão, enfim. Montamos esse arcabouço e fomos construir as parcerias. Todas essas universidades estavam representadas no Fórum Municipal de Educação, primeira coisa. Inclusive, em Rio Grande tem ainda uma outra instituição formadora de professores, que é o Instituto de Educação Juvenal Miller, que forma em nível de magistério. Professores em nível de magistério, nosso grande parceiro também. Então, o Fórum Municipal de Educação era esse espelho de representação de todas essas instituições. E ali a gente dialogava, fazia o diagnóstico geral do município como território, né, e não apenas como uma área de rede municipal ou de rede estadual. A gente
trabalhava junto com a 18ª Coordenadoria de Educação, e aí a gente chamava essas instituições para serem nossas parceiras em áreas específicas no campo da formação. E isso foi importante, porque, bom, as privadas dificilmente vêm fazer alguma ação sem cobrar do município, né? Mas a gente conseguiu muitas parcerias, especialmente para eles abrirem vagas de formação de professores em áreas que as públicas não ofereciam. Educação especial mesmo é um campo que a grande maioria dos professores de Rio Grande que tem formação em nível de especialização nessa área fizeram essa formação nas universidades privadas. O que eu fazia com eles? Discutir o currículo. Porque senão eles têm pacote pronto, que vende ali pronto. Tu entra e faz na internet. O que eu chamava? Chamava a Unicesumar, chamava a Anguera, dizia, olha, nosso currículo para discutir educação especial ou numa perspectiva inclusiva em Rio Grande é esse. Assim, se vocês puderem e tiverem predisposição a fazer essa adaptação, fica ótimo, legal. Então, a gente fazia essas iniciativas. Assim, né? E com as públicas, a gente construía o curso junto. A gente tinha uma oferta, e a FURG até hoje oferece atendimento educacional especializado. Começou lá com uma oferta que o MEC começou a fazer ali no final dos anos 2010, 2011, 2012, e a universidade seguiu formando um volume grande de professores nessa área todos os anos. Então, são estratégias, sabe, de trazer o conhecimento produzido no ensino superior com o conhecimento produzido no campo da rede pública, da educação básica, e um contribuindo com o outro. Porque quando a gente leva um estudante de licenciatura para dentro da escola, muda a realidade e a visão, o olhar desse estudante sobre a profissão que ele escolheu, ou que ele está querendo escolher, que ainda nem está constituída, né? Ou a gente leva porque o currículo obriga, né? Hoje são 800 horas de estágio obrigatório para qualquer curso de licenciatura nas escolas, e práticas de ensino também, mas tem outras políticas que, ao longo do tempo, foram induzindo, que bom que elas foram reforçadas agora no atual governo, e uma delas que eu sempre destaco é o PIBID, que é o Programa de Bolsas de Iniciação à Docência, em que os professores da escola recebem uma bolsa para serem os supervisores de um conjunto de estudantes, e eles vêm para atuar nas diferentes áreas do conhecimento. Né? Essa inserção é muito importante, porque tu tem um volume, lá nós temos em torno de 240 estudantes bolsistas nesse programa na FURG. Eles estão dentro da escola, toda semana. Né? Eles não vão lá esporadicamente. E eles não vão lá só para entrar na sala de aula. Eles conhecem o recreio, eles conhecem o refeitório, eles conhecem a dinâmica do pátio, sabe? Isso é muito importante. Em 2010, quando a FURG fez o seu primeiro projeto para o PIBID, eu escrevi um subprojeto que chamava Gestão Escolar, que era todo mundo trabalhava com os professores, disciplina, né, história, geografia, matemática. E eu dizia, e quem é que cuida dos gestores? Do diretor, do vice, do coordenador pedagógico da escola, do supervisor, do orientador. E o PIB de Gestão Escolar fez uma turma, era muito legal. Eu tinha 8 escolas, 8 diretores, com 40 estudantes atuando, aprendendo a fazer gestão. Os alunos, assim, eles me diziam, professor, a gente só vai para a escola para ficar junto com o diretor. Ele disse, não é só. É onde vocês vão aprender a vida real da escola. Todos os temas que perpassam ali no dia a dia, né? Então, são iniciativas, Fátima, que são extremamente importantes e tem um movimento brasileiro em defesa do PIBID. Teve uma época no governo, não sei se foi Michel Temer, no início do governo Bolsonaro, que quiseram cortar esse programa, e as instituições brasileiras se uniram na defesa disso. Eles cortaram muito dinheiro de recursos do PIBID, agora foram retomando aos poucos. Mas são iniciativas que nos vinculam, que fazem a gente cumprir de fato o papel enquanto educadores ou formadores de profissionais da educação, porque não se forma professores somente em banco de universidade. Se eles não tiverem essa oportunidade de experiência prática em escola, dificilmente nós vamos ter um profissional mais qualificado, especialmente para viver essa realidade que nós estamos hoje de escola, né? Que é uma realidade com algumas escolas com alguns indicadores de aprendizagem com bastante dificuldade, com os indicadores que envolvem a questão da inclusão como um todo, e não estamos falando aqui só a inclusão de crianças com deficiência ou com necessidades educacionais específicas, mas a inclusão como um todo, de raça, de cor, de credos,
né? Coisas que virou a pauta, essa pauta dos... De todos, né? A equidade. Exatamente. É conseguir dar Perfeito. conta da equidade, Dar conta da equidade. Perfeito. E, André, talvez, por tu vires de um município, que é Rio Grande, que tem a universidade e essas várias universidades ali em que é possível construir essa parceria mais diretamente, né? O que tu diria para aqueles municípios pequenos, onde lá não tem a universidade? Como é que eles fazem essa articulação com a universidade? E como é que eles impulsionam os seus professores a buscarem também estar na universidade? Porque hoje a gente vive muito essa questão do apagão docente, essa questão de falta de professores em determinadas áreas. Como é que a gente faz isso de forma que o professor ele consiga seguir na carreira docente? Claro que aqui nós poderíamos abrir um outro debate sobre o que também está fazendo com que nossos jovens se desinteressem pela carreira docente, né? Que não é só o distanciamento da universidade, né? É muito mais do que isso, é a questão da valorização do profissional, é a questão do seu plano de carreira, é a questão, né, de poder constituir-se enquanto um profissional que vai querer avançar durante a carreira, porque vai ter uma carreira. E aí entraríamos em outras questões. Mas, voltando a isso da universidade, como é que o professor de hoje, como é que ele busca se inserir nisso e como é que o município busca se inserir naquilo que as universidades podem ofertar nesse momento? Estava te ouvindo, constituindo a pergunta e estava relembrando, eu vou resgatar uma fala que eu fazia quando eu fui presidente da Undime. Né? E a Undime é um lugar extremamente fantástico, assim, né? Do ponto de vista de abrangência, do quanto nos ensina, né? Quem se envolve com a gestão da Undime, mesmo não se envolvendo, os secretários e as suas equipes, né? Acabam entrando num circuito quase que autoformativo, assim, né? Eu dizia que a maior missão da Undime não era fazer articulação política só, era fazer formação de gestores municipais, assim, tanto de secretários quanto de quem trabalha nas secretarias. Mas quando a gente estava na Undime, nós fizemos um mapeamento de todas as universidades, de todas as instituições públicas e comunitárias, como prioridade num primeiro momento, e depois também das privadas, né? Daquelas que queriam contribuir com os municípios, para mostrar para os secretários, olha, bom, nessa sua região não tem universidade pública, mas tem uma comunitária, né? Que tem cursos de licenciatura que estão fechando por falta de matrículas, né? E a gente fazia inclusive um estudo coletivo com os secretários, porque nos municípios muito pequenos são as prefeituras que deslocam os estudantes do seu município para o ensino superior, né? E todo mundo sem dinheiro para o transporte escolar. Então, na nossa discussão sobre, por exemplo, dinheiro para o transporte escolar, na discussão com o Estado, com o governo federal, essa pauta sempre entrava, né? E também discutindo com os prefeitos. Então, saber quais são as universidades que hoje estão no seu município, né? Muitas públicas estão presentes nos municípios, em muitos municípios do Rio Grande do Sul, através dos polos da Universidade Aberta do Brasil, nos cursos de educação à distância, seja um curso de graduação, ou de pós-graduação, ou de aperfeiçoamento. Então, é importante isso, né? E esses polos EAD estão na gestão do município, né? O município que quer ter um polo EAD, ele é que faz a iniciativa, ele que faz a gestão do polo, ele que apresenta as demandas, e diferentes universidades vêm para contribuir na execução desses cursos, né? Então, fazer esse mapeamento. Há 2 anos atrás, nós estávamos naquele comitê do Ministério Público Estadual, né, que foi lá criado pela doutora Luciana Casarotto, né, e depois seguiu a coordenação com a doutora Cristiane, que era o comitê do Busca Ativa Escolar. E quando eu fui convidado para participar do comitê, e como representante das universidades, eu nunca esqueço a época, a Silvia, que era técnica do MP, fez esse convite justamente por essa nossa experiência de universidade. Eu e o professor Sérgio, que é da URGS, a gente trouxe esses elementos, todo esse mapeamento de universidades públicas e comunitárias, que é a rede que a gente tinha ali de constituída, para subsidiar ações do MP nessas regiões, onde não tem as universidades públicas ali fisicamente, né? Então, são estratégias que eu diria assim hoje aos gestores municipais em especial. Mas se o gestor não quiser, não rola. Ele tem que ter uma iniciativa aí, tem que ter uma iniciativa da gestão municipal em querer buscar essa aproximação. E como eu falei, seja com as que estão ali no seu entorno,
E hoje nós temos, especialmente, muitas particulares de educação à distância em diferentes municípios, sem controle total de quem está fazendo, quais são os cursos que estão sendo feitos, mas, enfim, elas estão aí, o mercado é livre, é aberto, mas tem também as comunitárias. E eu reforço aqui, as comunitárias no Rio Grande do Sul têm um papel muito importante, né? E a gente precisa olhar para elas com todo o cuidado que elas merecem, porque elas estão nessas regiões, né? Lá na tua região mesmo, né? Não tem universidade pública. Então, agora tem a Fronteira Sul, está ali mais pertinho, Cerro Largo, né? Mas em Erechim também, Passo Fundo, mas essas comunitárias desempenham um papel importante. Então, o gestor está ligado e de olho em onde estão, como pode fazer essa articulação, ela é fundamental, né? E muitos programas agora que foram retomados, né, pelo próprio Ministério da Educação, eles têm essa passagem pela universidade, né? Então, isso também aproxima lá o docente. Na atual gestão do MEC, né, desde que o ministro Camilo assumiu, em 2023, esse conjunto de... Bom, a gente precisa falar aqui, né? Não sei qual é o corte do programa, mas o Ministério da Educação desapareceu por um determinado período, né? E a retomada dele foi bastante difícil. E uma das estratégias do Ministério, em áreas bastante sensíveis, como, por exemplo, a inclusão e outros campos da diversidade ou da equidade que ficaram, né, meio que suspensos ali, não tinham equipes no MEC. O MEC continua até hoje sem equipes para poder tocar essas políticas. Então, essa reaproximação com as universidades, primeiro com as federais, depois com as comunitárias, enfim, para a execução de políticas de formação de professores nessas políticas que o MEC designou como prioritárias, são extremamente importantes. Então, isso também abre espaços nesse diálogo com os municípios que têm dificuldade de ter isso, né? Por exemplo, lá na FURG, a gente está coordenando 2 grandes programas para o Ministério da Educação. Um para a SEB, a Secretaria de Educação Básica. A gente está executando o curso de formação de mentoria de diretores escolares, né? Que é um curso focado para diretor de escola, vice-diretor de escola e técnicos das secretarias de educação, no âmbito do Proditec, que é o programa de formação para diretores e técnicos de secretarias do MEC. Então, as universidades estão colaborando no processo de formação, curso de aperfeiçoamento de 210 horas, e que tem dado um resultado muito legal. Nós estamos iniciando agora em agosto a 3ª turma. Claro que pega professores de todo o país, o curso é 100% online, mas tem muitos municípios aqui do Rio Grande do Sul que se inscrevem. Os secretários inscrevem os diretores através do PAR. É lá no PAR que o secretário vai lá e indica quais são os diretores que ele quer que participe desse curso de formação. E também uma oportunidade que se abriu no online aí, né? Exato, esse 100% online, assim, com uma estratégia bem bacana, uma dinâmica bacana de trabalho. Uma outra frente que a gente está fazendo, que é com a CECAIDI, com a Coordenação Geral de Educação Ambiental, nós estamos dando suporte, a partir da universidade, à execução das conferências infanto-juvenis pelo meio ambiente, desde as escolas aos municípios e às conferências estaduais, que vão ser executadas agora no mês de agosto, no Brasil todo, assim, né? Então, e depois ainda vamos dar suporte à Conferência Nacional, que vai ser lá em novembro. Então, são programas e projetos com iniciativas do próprio Ministério da Educação que buscam as universidades, desses 2 exemplos, porque eu estou ali à frente desses projetos, mas que são extremamente importantes e chegam a todos os municípios, né? De algum modo. E mais que isso, Fátima, para além dessa questão do MEC, assim, uma outra sugestão que eu dou assim, aos colegas façam seus diagnósticos e chamem as universidades. Ou a que está do lado, mais próxima, ou outras que queiram participar, né? Eu várias vezes saí de Rio Grande, fui a São José do Inhacorá, fui a vários municípios aqui do Rio Grande do Sul. Para construir a parceria, Para construir a parceria, sabe? Às vezes, quando o gestor coloca na ponta do lápis qual que é o custo desse investimento, ele vai ver que é muito pouco perto do resultado que ele tem em buscar essas parcerias, né? Especialmente quando nós estamos falando em indicador de aprendizagem, né? Que é extremamente importante para a rede. E que é um desafio para as redes agora, exato, né, André? Quando a gente fala em resultados, quando fala em avaliação externa. Então, acho que agora a gente chegou naquele ponto de que o que nós vamos fazer para alcançar? Quantos municípios não conseguem acessar o recurso extra do Fundeb, por do conta VAR, dos resultados? Porque não consegue ter resultado de aprendizagem para crianças pobres, para crianças pretas, pardas e indígenas com deficiência.
sabe? E na gênese isso tem um movimento importante que as universidades podem contribuir para melhorar esses indicadores, né? Bom, eu sempre digo assim, eu falo fraternamente com a Márcia, né, quando a gente conversa sobre esse assunto, que nós temos um conjunto de consultorias tão importantes e sérias, né, no Brasil e que dão, de fato, suporte a redes. Mas nós temos outros que são, basicamente, fontes de grana que não vai para lugar nenhum, né? Então, acho que o gestor ter essa atenção na hora de fazer essas parcerias, ela é extremamente importante, assim, né? Se acercar de instituições que são sérias, que de fato contribuam para o desenvolvimento do seu município. Eu outro dia, no curso de mentoria de diretores, a Márcia estava falando de preenchimento do PAR, e aí eu até pedi uma parte, disse para os secretários, não terceirizem o preenchimento do PAR, que é o Plano de Ações Articuladas. Porque é ali que tu vai ter ali tu vai ter o teu diagnóstico, né? A tua realidade. E quem tem que fazer o diagnóstico é tu e a tua equipe. Né? Porque se tu terceirizar para alguém que venha de fora, ele vai fazer bem bonitinho. E tu tem que ter alguém, isso é uma dica que eu sempre dou para os secretários, tem que ter alguém que diariamente esteja conectado para ver a oportunidade que saiu, se saiu uma janela. Isso. Eu lembro que quando eu fazia isso pessoalmente, que eu era maluco, né? Minha rede era grande, assim, com 22 mil matrículas, enfim, mas eu tinha essa necessidade de saber o que estava acontecendo e saber as janelas de oportunidade que nós poderíamos ter para a captação de recurso externo, né? Eu brinco, se hoje eu estivesse à frente da gestão, seria meu foco principal a gente acessar Rio Grande. Tem perdido, desde que o novo Fundeb entrou em vigor, em torno de 4 a 5 milhões de reais por ano, só porque não atinge os indicadores de aprendizagem do VAR. Sabe? Porque não conseguiu, nos últimos 4 anos, fazer avanço na matrícula da educação infantil. Perde matrícula, perde receita. Né? Então, isso é importante assim, que todo mundo fique atento a isso, né? Porque qualificar a aprendizagem é trazer mais recursos para o município, porque com mais recursos tu consegue planejar melhor o teu investimento, consegue organizar melhor a estrutura da carreira do magistério, dos técnicos de escola, enfim, de todo o sistema de ensino, né? Então, eu sempre não terceiriza serviço que é de secretário. Não, porque é o olhar ali, né? É o olhar, é a opção, é a escolha, é a definição da política pública, né? Também aproveitar as políticas públicas em nível federal e estadual, que também muitas vezes conseguem dialogar lá com a minha realidade do município, então isso é muito importante. E, André, o profissional da educação enquanto esse profissional em constante formação, né? Em alguém que nunca está acabado, porque são muitas as demandas, são muitas as possibilidades e nós temos que estar sempre nos atualizando. A universidade, nesse ponto, em relação àquele profissional que quer fazer um mestrado, que quer fazer um doutorado, o que tu, enquanto profissional hoje da universidade, enquanto professor universitário, daria de sugestão, de conselho? O conselho disse que se fosse bom já não dava, a gente vendia, né? Mas o que tu falaria para os profissionais da educação? Para que a gente não canse, não ache que estejamos prontos num momento em que a educação tem tantos desafios, e esses desafios eles são lançados para dentro da escola porque nós estamos numa sociedade com muitas emergências, né? Com muitos problemas mal resolvidos lá enquanto sociedade que eles vêm para dentro da escola. É a questão da violência, é a questão da inclusão, é a questão da sustentabilidade, são várias questões que estão ali no dia a dia da escola. E o professor ele precisa também estar imerso nesse mundo da pesquisa, nesse mundo de buscar querer saber mais, do conhecimento, de relacionar a minha prática com aquilo que está lá no momento sendo estudado, sendo compreendido. Como é que tu vê esse professor não parar, né? O que impulsiona esse professor a seguir? A universidade hoje impulsiona? Tu sabes que eu estava aqui fazendo um feedback e eu sempre adoto isso como uma estratégia de vida assim mesmo, né? Nós temos que manter um pouco de coerência com aquilo que a gente construiu ao longo da caminhada, mesmo que a gente mude de ideias ou tenha outros caminhos a perseguir, mas sempre mantendo uma coerência. E eu te ouvia formular a pergunta e lembrei que quando eu era diretor do CAIC, diretor de escola, eu só tinha uma professora que tinha mestrado. É a única.
eu estava fazendo mestrado, e a única professora que já tinha mestrado era aquela. E aí, nessa discussão da alfabetização, olha só que um problema de alfabetização já era numa escola. A gente começou a se dar conta que os professores poderiam ou precisariam avançar em termos de qualificação de estudos, para justamente se apropriar melhor disso. No campo da alfabetização, nós não tínhamos na escola uma identidade alfabetizadora. Eu aprendi, eu sou um professor de história, que aprendi que as escolas precisam ter identidades alfabetizadoras, sob pena de tu não conseguir criar uma dinâmica, um ambiente alfabetizador na escola, né? E nós começamos a incentivar os professores da nossa escola a ingressar na pós-graduação, no mestrado em especial. Mas a única coisa que eu exigia deles é que a pesquisa tinha que ter vínculo com a realidade que a gente já tinha identificado coletivamente, né? Fosse para resolver ou ajudar a resolver um problema da própria escola. Essa era a minha... E a gente tinha uma dificuldade imensa, porque a secretaria não autorizava a liberação dos professores para estudar. E eu fui uma vez falar com o secretário à época, e ele olhou para mim, eu era diretor, ele era o secretário, e eu disse, olha, eu gostaria de flexibilizar a carga horária, um pouquinho coisa, assim, talvez não chegava nem a 20%, 30% da carga horária, para liberar o professor fazer as disciplinas obrigatórias, etc. E ele olhou para mim e disse, mas os professores de educação básica não precisam fazer pós-graduação. Aquilo foi tão doído para mim, porque eu estava fazendo pós-graduação, né, e trabalhando, e com toda a dificuldade. E aí eu disse para ele, bom, tá bem, se o senhor não vai incentivar, eu vou incentivar. E aí eu era meio maluco, assim, eu mesmo autorizei, por minha conta e risco, a liberação da carga horária, da hora atividade, que não existia na época, para o professor ir fazer as suas disciplinas, e eu segurava as pontas na escola, junto com quem ficava lá. E a gente foi constituindo, assim, em 4 anos foram mais de 12 professores que fizeram mestrado, só na escola que eu era diretor. Quando eu virei secretário, eu disse, bom, agora eu tenho que ser coerente com o que eu defendi a vida inteira. E a gente mudou o plano de carreira do magistério. A gente mudou o plano de carreira para incentivar os professores a fazerem mestrado e doutorado. Nós criamos níveis de carreira para mestrado. Morria na especialização, né? A grande maioria das carreiras, especialmente a do Estado, morriam na especialização, né? E a gente ampliou os níveis com mais percentuais, que se desdobrou entre 80% para mestrado, 90% sobre o básico para doutorado, para nível de doutorado, na carreira de Rio Grande, que ainda é assim até hoje. E nós saímos de um grupo, pensando na rede como um todo, né, 2.400 professores, era aproximadamente Rio Grande, de pouco mais de 18, 20 professores com mestrado, para mais de 300 nos 8 anos que a gente teve à frente da gestão. Né, professores com doutorado. E aí, o que eu fazia? O professor, em nível de mestrado, tinha a redução de carga horária deferida para cursar. O professor de doutorado, nos últimos 2 anos, escrito da tese, tinha liberação total da carga horária. Aí é política mesmo, sabe? Política. Mas toda tese, toda dissertação tinha que ter vínculo com o problema da sua escola. Não podia... Uma vez uma professora queria fazer uma tese sobre comunicação. Ela tinha uma segunda formação em jornalismo. E a tese dela era sobre comunicação, mas não tinha a ver com escola, era sobre tese no campo da comunicação. E aí eu neguei, o pedido dela ficou muito brava comigo. Depois me pedi desculpas, enfim, mas é no sentido de que a prioridade do município ao liberar os seus professores para fazer isso era o vínculo para qualificar a rede, né? Então, incentivar qualifica, e qualifica muito. E as universidades têm se esforçado para oferecer esses cursos em nível de especialização, mestrado e doutorado. Então, é importante que os professores sigam nesse movimento, né? Brasil afora, né? Para quem estiver nos ouvindo ou nos vendo, né? Se aperfeiçoar num campo em que pese o estrito senso, né? Que é a pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, ela é um campo de pesquisa muito estreito, né, muito limitado, mas para o nosso autoconhecimento enquanto produtores de conhecimento, ele é extremamente importante. A gente se sentir capaz de produzir um texto, de produzir uma tese, de defender uma tese, ela é extremamente importante e relevante para a nossa vida profissional, né, e que a gente... quiçá que todos pudessem retornar desse processo formativo com um incentivo remuneratório. Mas só pelo campo do conhecimento, ele já nos abre outras portas, outros caminhos que vão certamente qualificar a aprendizagem das crianças, né? E faz com que a gente consiga fazer outras relações, né, André? Eu acho que a pós-graduação ela faz isso com nós, né? O mestrado, o doutorado, é tu conseguir
fazer outras relações e tu ver que é possível. E o quanto tu te aproxima da política mesmo, da política pública, da política educacional. É o compreender que, às vezes, aquilo que é pensado lá no macro, ele vai ser possível aqui no micro, porque ele tem relação, né? Ele tem relação com a alfabetização, ele tem relação com a aprendizagem, ele tem relação com a inclusão, ele tem relação com o resultado, com esta cultura de avaliação que nós estamos também aprendendo a construir enquanto profissionais da educação. Quantos de nós vai ler legislação só quando vai elaborar sua tese, sua dissertação? Alguma fazer legislação concurso, específica, né? Ou fazer um concurso, mas mesmo para o concurso a gente Isso, estuda ainda limitadamente, é limitado, né? Mas quando tu tens que escrever uma fundamentação para uma dissertação de mestrado ou para uma tese, se tu não te debruças sobre a legislação educacional vigente, ela fica sem sentido. Tu não consegue dialogar com, de fato, aquilo que constitucionalmente está amarrado em termos de país, ou mesmo com a indicação de uma nova política pública que até o momento o país ainda não pensou e que pode se configurar num novo projeto de lei, numa outra experiência tão importante. Eu penso que, às vezes, a gente distancia a política educacional enquanto texto, a gente distancia do profissional que está lá na escola, né? Seja o gestor, o professor. Esses dias eu fiz um exercício com um grupo de diretores, no sentido de pegar a meta 19 lá do Plano Nacional de Educação e peguei a meta do município também, 19, da gestão democrática, e fiz eles tentarem compreender o que aquilo que está lá no Plano Nacional, que está aqui no Plano Municipal, tem a ver com a tua gestão aí na escola. E aí ele começa a se dar conta. Não, tem a ver, né? Quando eu falo dos conselhos, quando eu falo da própria escolha do diretor, as coisas elas estão interligadas. Exato. E, às vezes, o professor, na sua corrida do dia a dia, ele não se dá conta disso. Não, é mais demanda chegando para mim. Não é mais demanda. São questões que nós já fizemos, que já faz parte do nosso fazer docente, mas que nós só precisamos conseguir fazer os links, né? E conseguir compreender para conseguir implementar ali na ponta. Porque quem implementa é a escola, né, André? Quem implementa é a escola. É a escola, e dentro da sala o município, de aula, né? A sala de aula é o micro aula, ali, exato, né? É o micro ali, então... Sabe que meu campo não só de pesquisa, mas como minha atuação ao longo desses últimos 15 anos de vida foi a gestão educacional, mais de 15 anos de vida. E ela encanta, né? E ela é encantadora, né? E eu tenho sido um persistente dentro e fora da universidade, dizer o seguinte: não tem como formar professores em nível de licenciatura sem que a gente diga para eles que num determinado momento da vida eles poderão ser diretor, vice-diretor de escola ou um coordenador pedagógico. E a gente precisa tratar isso com conteúdos, para que ele tenha alguma base, alguma noção básica disso, né? Tenho insistido muito na alteração dos currículos. E até para que ele compreenda o trabalho de quem hoje é. Exatamente, né? Até o ano passado, eu fui diretor de extensão da universidade, nos últimos 4 anos, fui diretor de extensão universitária, e nós implementamos a extensão como componente obrigatório nos currículos. Hoje, todos os cursos de graduação têm extensão universitária como componente obrigatório dos seus currículos. E quando a gente ia discutir, são 10% da carga horária total do curso. Então, o curso de licenciatura tem em torno de 3.400, 3.600 horas, e significa que 360 tem que ser feita em atividade de campo. E eu, quando eu ia discutir com os cursos de licenciatura, o nosso campo de atuação é a escola e para além da escola. Está na comunidade, está nas associações de moradores, está no campo da educação não formal, mas que todos eles dão suporte ao processo educativo e educacional. E nesse movimento, eu comecei a inserir em vários cursos, e sugerir, óbvio que cada curso tem a sua autonomia de escolher ou não, mas vários cursos foram criando estratégias de trabalhar a gestão educacional com os seus estudantes em processo de formação nessa relação com a extensão universitária, com o campo de atuação da escola, lá baseado na minha experiência do PIB de 2010, quando a gente criou o Gestão Escolar. Então, precisa se ter isso desde cedo, né? Desde o processo formativo. E para quem está de fora, para quem está já atuando nas secretarias, ou quem vai assumir uma secretaria de educação, nem sempre quem assume uma secretaria de educação é um professor, é alguém da área pedagógica, né? Mas quem quiser assumir esse desafio vai ter que aprender. E aí tem que buscar esse conhecimento, tem que buscar esse processo para que, enfim, que a sua rede
tenha agregado ali qualidade de trabalho, de conhecimento e de execução mesmo, né? Que é isso que tu falou, assim, que a política seja pensada e constituída, mas que se ela não for executada lá na prática, né? Eu sempre digo isso agora, dialogando novamente com o MEC e ajudando eles na execução, eu sempre digo, não lancem nenhum programa sem conversar com os municípios primeiro, chame os prefeitos, chame os secretários de educação, né? Chame os secretários estaduais, porque geralmente o MEC fala mais com o Conselho que com a Undime. E se a Undime não abraça a execução de uma política hoje, não chega. Né? Não tem governo do Estado que multiplique. Né? A Undime tem um poder imenso de articulação e mobilização. E esse poder ele tem que ser usado para aquilo que de fato nos interessa, que as crianças aprendam. Sabe? Porque senão a gente fica num jogo de vaidades políticas ou vaidades quase individuais, às vezes, que todos nós, seres humanos, temos. Mas quem, de fato, lá está esperando o retorno é a criança, né? O adolescente, o jovem. Eles que são eles são a razão de existir da nossa profissão. Então, é por eles que a gente tem que fazer toda essa mobilização e articulação. Aproveitamos mais uma vez para agradecer o patrocínio da Aprende Brasil Educação no podcast sobre educação. A Aprende Brasil está presente em muitos municípios do Brasil com inovação e soluções para transformar a vida dos estudantes e professores. Com a Aprende Brasil Educação, seus alunos conquistam oportunidades de aprendizagem. Com a segurança de quem faz parte de um dos maiores e mais importantes grupos educacionais do Brasil, o Grupo Positivo. Atua há mais de 20 anos desenvolvendo soluções que impactam e potencializam a educação pública brasileira. A Aprende Brasil Educação atua em todo o território nacional para transformar a educação, com profissionais altamente qualificados e dispostos a tornar o processo de ensino-aprendizagem uma experiência única e transformadora. Obrigada, Aprende Brasil. Educação é uma paixão que se renova. Há 50 anos, esse é o DNA do Grupo Positivo, o mesmo grupo educacional que em 2005 lançou o sistema de ensino Aprende Brasil e transformou a vida de mais de 1,5 milhão de alunos e de 120 mil professores. Mais tarde, em 2019, o sistema de ensino Aprende Brasil se tornou a editora Aprende Brasil e deu origem a marcas com grande impacto no ensino brasileiro. Agora, estamos prontos para um passo ainda maior. A Aprende Brasil Educação. Uma nova assinatura que veio para refletir ainda mais forte o que para nós sempre foi a alma de tudo: a educação. Pessoas pensando a educação em todos os aspectos, entendendo que ela é um grande motor. Um motor que propulsiona o mundo, capaz de promover as transformações de que a humanidade precisa para alterar o destino das próximas gerações. É nisso que acreditamos e é assim que iremos mais longe para fazer do nosso propósito realidade todos os dias. Construir um futuro melhor por meio da educação com o primeiro e o segundo sistemas de ensino para a área pública, o NAMI e o Aprende Brasil. Aprende Brasil Educação. Juntos vamos mais longe. Professor André Lemes, vamos nos encaminhando para o final desse podcast sobre educação. E pergunto, o que o André, professor, diretor, secretário municipal de educação, presidente da Undime, está presente no André pesquisador, professor universitário, apaixonado pela educação, referência na educação em nosso estado e também em nível de país? O que do André, lá do início da sua carreira, que nos falaste hoje aqui ao se apresentar, né, com tanta emoção, eu diria, porque é uma história construída. O que do André de antes permanece no André de agora? Eu acho que... Acho não, tenho certeza, né? Eu aprendi essa expressão com uma colega, a professora Nessi. Era a minha professora de ensino religioso na escola que eu era diretor. E depois foi minha secretária adjunta de educação todo o tempo que eu fui secretário. E a Nessi dizia que eu tinha uma inquietação. E que essa inquietação é que me fazia, que me movia, assim, né? E eu sempre associei essa inquietação àquela passagem do Galiano, quanto mais me aproximo do horizonte, 2 passos, ele se afasta e a gente
para que servem as utopias, né? Então, essa utopia de fazer diferença na vida das crianças, de quem depende do nosso trabalho, é o que me mobiliza, assim, me sensibiliza até hoje, sabe? E essa caminhada no âmbito da gestão, que de fato eu continuo dando aula, depois que eu saí da Secretaria da Educação, eu voltei a dar aula. Eu dou aula de História da Arte, agora esse ano não estou dando, estou lecionando. Dei aula de História da Arte na Escola de Belas Artes, Heitor de Lemos, lá em Rio Grande. Foi uma grande experiência que eu sou muito apaixonado por dar aula. Assim. Eu achei que eu ia ter dificuldade para dar aula depois de muito tempo fora, 8 anos na gestão, etc. Mas eu fiquei com a marca que a minha orientadora, a minha primeira orientadora de doutorado, a professora Maria do Carmo Galeazzi, me disse: vai ser secretário de Educação, abandona teu doutorado. Eu abandonei o doutorado. Como bom ser humano do sexo masculino, não conseguia fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, eu era secretário e eu fazia doutorado. Então, meu primeiro doutorado eu abandonei. E ela disse, porque quando tu voltar, tu vai voltar melhor. Tu vai voltar melhor. E eu fiquei com aquilo. Eu disse, ela é maluca, né? Ela quer que eu vá ser secretário, eu acho, porque eu não vou voltar melhor. E sabe, quando eu voltei a dar aula, o primeiro dia que eu botei o pé na sala de aula, eu me senti um melhor professor. Porque quando eu falava de um aluno sobre qualquer situação histórica, ou como eu estava ensinando História da Arte, qualquer movimento de arte, eu sempre fazia associação com os lugares que eu fui, que eu visitei desse Brasil, com as escolas que eu conheci, com os municípios que eu tive a oportunidade, com as pessoas no campo da política que eu tive a oportunidade de conversar, no campo internacional. A gente foi fazendo parcerias com a Unesco, com a Unicef, com uma série de outros órgãos, outras universidades internacionais. E eu fui um professor melhor para os meus alunos, né? Então, essas experiências caminham conosco. E a gente tem que transformar elas para a gente ser um profissional melhor, né? E claro que continua sendo o meu campo de pesquisa, meu campo de atuação, né? Hoje, na universidade, eu fui convidado pela professora Suzane, nossa reitora, para assumir uma função, um cargo de pró-reitor de assuntos estudantis, que é uma área mais de gestão dos estudantes como um todo, assim, não específico de cursos, né? Mas esse olhar mais macro sobre a instituição, sobre a importância do estudante numa instituição de ensino superior, né? Que foi o que a gente conversou aqui em alguns momentos. Mas tenho feito movimentos tanto no campo da extensão universitária, né? Na formação de professores, quanto na minha própria pesquisa de doutorado, que é falar história, contar histórias. Minha pesquisa é pesquisa narrativa, meu caminho metodológico é no campo da pesquisa narrativa, e a minha missão nessa pesquisa é contar a história de dirigentes municipais de educação. Porque é um grupo que se forja no campo mesmo, não tem um preparo para tu assumir uma função dessas, e essa caminhada que eu tive na Undime me mostrou que a gente precisa investir, o Brasil precisa investir muito em formação de dirigentes educacionais. Então, quando eu apresentei minha tese na Universidade Nacional de Rosário, minha proposta de tese, aliás, a primeira banca que avaliou ela fez justamente esse destaque, que era o compromisso ético-político que eu tinha com quem cuidava dos sistemas educacionais, assim, de dar voz a essas pessoas, né? Então, fico feliz porque isso é um pouco de manter a coerência, assim, daquilo que que foi contribuindo para a nossa constituição profissional ao longo da nossa caminhada de vida, né? E vai seguir aí por um bom tempo. Então, toda vez que eu falo, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Porque é de fato um tema da minha vida. E de certa forma, André, acalenta essa inquietude, né? Acalenta essa inquietude no momento em que tu também te propões a contribuir e a compreender aqueles que estão no mesmo espaço ou estiveram no mesmo espaço que tu te constituiu, né, enquanto secretário. E quando tu fala em inquietude, eu acho que a nossa maior inquietude ela ainda segue sendo esse compromisso de conseguir alcançar todos, porque a gente não tem dúvida que a educação transforma, né? Exato. Transformou a tua vida, transformou a minha, se a gente for pensar em toda a trajetória, né, de ter conseguido ir para uma universidade, ter conseguido ocupar diferentes espaços, né, em que a educação ela é ali cotidianamente debatida, construída, decidida, definida,
Mas a inquietude é ainda como é que nós damos conta de todos e de cada um que estão lá na escola buscando aprender. Exatamente, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? A minha esposa e companheira amada é professora, vice-diretora num turno e professora de sala de recursos multifuncionais num outro turno, trabalha 40 horas. E muitos dos nossos almoços semanais são falando sobre as experiências dela com as crianças, especialmente crianças no campo da inclusão, como que ela tem dialogado com isso, né? E a cada vez que a gente escuta uma história, cada vez que eu escuto uma história que ela me traz, assim, mostra o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. Então, o campo educacional, todos nós que escolhemos a educação como profissão, seja no campo de atuação da esfera pública, na esfera comunitária, na esfera privada, não importa. Todos nós, quando assumimos a missão de sermos profissionais da educação, ou trabalhadores e trabalhadoras da educação, nós assumimos uma tarefa, que é garantir um direito. Nós somos garantidores de direito, porque a educação é um direito instituído na Constituição Federal. Então, todos nós que trabalhamos nesse campo somos garantidores de direitos. E é assim que nós precisamos nos enxergar como garantidores desse direito, né? E na minha tese eu dialogo com os secretários de educação nesse sentido. Nós nos forjamos gestores para sermos garantidores de direitos. Porque se a gente enxergar só a gestão, o cargo, como uma vitrine política, um espaço de projeção pessoal ou profissional, nós não vamos cumprir integralmente a missão que nos foi delegada. Não é uma escolha garantir esse direito, não é uma escolha. Né? Não é uma escolha. É um compromisso. É um compromisso. É um compromisso. Acho que esse. André, estamos quase chegando ao final, né, do nosso podcast sobre educação e queremos te entregar um mimo aí de um pouquinho dos nossos materiais também, enquanto consultoria, educação e ação, mas que tem um compromisso muito forte com esta articulação entre teoria e prática, esta reflexão constante. E temos alguns projetos em parceria com a Carla Camila, dentre eles o Livro dos Sonhos, para ser trabalhado principalmente com crianças de educação infantil e anos iniciais, um livro totalmente interativo, que acompanha também uma formação com a professora Berenice Bueno para esta etapa da educação básica. Também desenvolvemos o projeto Memórias de Ser Professor, que é aquele espaço para que os professores possam estar registrando as suas histórias, registrando aquilo que faz parte do seu dia a dia, para que amanhã ou depois alguém faça a leitura, enfim, do que a minha história, enquanto Fátima, de 40 anos de magistério, tem, que pode ser compartilhado. Também o projeto dos sonhos, né, importante também para ser trabalhado tanto com os professores quanto com os alunos, mais para os anos finais. Esta capacidade que a gente possa e precisa desenvolver, né, de acreditar e estar em constante constituição enquanto seres humanos, enquanto seres em constante evolução e sempre buscando aí o nosso crescimento pessoal e profissional. Então, foi muito bom, André, compartilhar contigo deste segundo episódio, teu conhecimento, a tua experiência, a tua paixão, a tua história, a tua garra. É enriquecedor ouvir quem está lá na universidade, mas também está no chão da escola, também está pensando naquele gestor lá que tem 1000 sistemas para acompanhar, que tem resultados para analisar, que tem professor da sala de aula lá para garantir, que tem os pais para atender, que tem a comunidade envolto dessa escola para também ser compreendida e inserida no processo educacional. Poderíamos, com certeza, ficar um dia todo falando que teríamos assunto. Mas penso que, enquanto professores, enquanto profissionais da educação, nós temos esse compromisso de oportunizar momentos de reflexão, momentos de troca, momentos de experiência, também questionar, muitas vezes, aquilo que tem nos afastado de conseguir cumprirmos com o nosso papel, que é garantir o direito à educação e o direito a aprender de todos e de cada um. Também aquilo que, às vezes, por vezes, nos afasta da universidade,
fazendo com que a universidade não seja compreendida como um espaço de saber e como um espaço de pesquisa, de expansão, e que pode e deve, sim, estar em loco lá, também pensando e buscando alternativas para os problemas que acontecem dentro de cada uma das nossas escolas. Então, é justamente dessa aproximação universidade, gestores, escolas, comunidade, poderes constituídos. Então, são vários os atores educacionais. Daria um outro podcast nós falarmos de quem está, de fato, envolvido com a educação. Por isso que quando nós falamos que a educação envolve todos, é porque ela, de fato, envolve todos. Envolve os pais, os responsáveis, mães, que precisam garantir este acesso para os seus... envolve o poder público, que precisa investir. Educação não é gasto, ele é investimento. Então, como é que eu invisto melhores, de forma mais eficiente, os meus recursos para que eu tenha melhores resultados e para que eu tenha a garantia do financiamento? Então, no momento que eu perco um financiamento, eu também estou perdendo a oportunidade de garantir esse direito. Então, são todas essas conexões que nós só conseguimos fazer a partir de reflexões e de conversas e de diálogos. Então, foi muito bom, André, contar contigo no nosso segundo episódio. Eu e a Carla estamos muito felizes. A Carla, com certeza, já está aí nos acompanhando por fotos, e isso é muito bom, porque é um projeto que a gente acredita muito. Estar falando em educação com pessoas que estão envolvidas, engajadas, comprometidas, e pessoas que ainda brilham o olho, Olhando para ti, o teu olho está brilhando. Por quê? Porque é algo que tu acreditas. É algo que tu escolheste ser professor, Tu te constitui professor e não estás pronto. E sabe disso. Então, isso faz com que você siga lá o Eduardo Galeano, Eu dou 2 passos e o horizonte vai mais 2. Mas eu dou mais 2 porque eu acredito que um dia a gente possa chegar nesse horizonte que é o nosso sonho, Que é o nosso sonho, que é a nossa utopia. Então, foi muito bom e agradecemos e deixamos para tuas considerações finais. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade de poder estar aqui, é uma honra estar no segundo episódio aqui desse projeto, especialmente depois de uma autoridade que eu tenho um grande respeito, que foi a Márcia, que abriu esse movimento. Aprendi e continuo aprendendo muito com ela até hoje. E agradeço a ti, a Carla Camila, parabenizo mais uma vez pela iniciativa. Como eu falei logo na largada, no cenário que a gente vive hoje, no contexto de desinformação, de informações falsas ou de qualquer tipo de informação, vocês lançam uma proposta que traz, de fato, a educação para o centro do debate. Mas essa educação comprometida, responsável, como garantia de um direito. Então, só tenho a agradecer a vocês por essa oportunidade de poder contar algumas histórias aqui da minha vida. Tem tantas outras que daria vários meses de podcast. Só para encerrar, quando eu saí da direção da escola, eu disse que eu ia escrever um livro que era Memórias de um ex-diretor. Daí não deu tempo, porque eu assumi outra função, fui secretário de Educação, e aí quando eu estava saindo da secretaria, eu disse, bom, agora está na hora de preparar o meu livro, é Memórias de um ex-secretário. E aí eu tive uma experiência em Rio Grande como vereador também, por um curto período. Outro dia a gente conta. E aí eu ia escrever Memórias de um ex-vereador. E lá pelas quebradas da minha vida, eu tive uma separação no meu primeiro casamento, então eu ia acrescentar a esse livro a Memórias de um ex-marido. Mas aí o nome do meu livro vai se chamar Memórias de um Ex. Ah, interessante, um dia eu vou escrever, que é para contar todas essas experiências. Ex-marido já não vou ser mais agora, porque eu estou casado de novo. Mas, enfim, são essas andanças, sim, ou andarilhagens da nossa vida profissional que vão nos constituindo, e vão fazendo ser quem somos. Mas se tem uma das coisas que me motiva, e tu captou isso, assim, é quando o olho brilha, não tem erro, E quando o meu olho brilha, e eu quero que ele continue brilhando muito ainda, quando eu fale ou quando eu trabalhe com educação pública, que é a missão da minha vida, assim, Então, muito obrigado por compartilhar essas vivências e um pouquinho dessa aprendizagem aqui com vocês. Obrigada, André. E aproveitamos para convidar
todos que nos assistem a acessar o nosso podcast sobre educação. Curta, compartilhe, deixe seu recado e venha construir conosco diferentes diálogos sobre esse tema que diz respeito a todos nós, a educação. Muito obrigada.